Sabia que é uma comunidade nova geração te ama muito? E eu vou tentar dizer todos os porquês. Porque você é um homem de Deus, porque você é fiel a Deus, porque é um homem de oração, porque você tem uma bondade enorme, porque gosta de ajudar a todos, porque vê sempre o lado bom de todas as pessoas. Você é temente a Deus, porque é obediente a Deus, porque é sempre muito transparente, sabemos quando está feliz e preocupado. Porque é um homem de palavra, porque da sua boca só sai sim, sim e não, não. Porque sabemos que suas atitudes agradam a Deus, porque tem uma voz doce e mansa. Porque a palavra de Deus que sai da tua boca tem uma unção especial, tem uma verdade na palavra e fez a diferença em nossas vidas. Porque você é sempre muito tolerante. Porque muitas vezes passou por cima do seu ministério de pastor por amor às pessoas e nem sempre foi compreendido. Porque você foi mais que um pastor para nós. Porque com você aprendemos a amar a Deus com leveza, sem servidão, sem medo, sem obrigação. Porque você é um verdadeiro pastor. Porque temos certeza que Deus se agrada muito de você e nós mais ainda. Porque você tem um coração enorme, não cabe nesta igreja. Porque você é um homem de unção. Porque sempre tem um tempinho para ouvir. Porque realmente você fez a diferença em nossas vidas. Porque você é o que Deus espera de nós. Porque mesmo em meio às turbulências, você se manteve firme, pregando a palavra com a mesma autoridade e o mesmo amor. Porque nada o deteve para falar do amor de Deus. Porque sempre você foi um pastor firme, determinado e confiante. Porque esteve conosco nos bons e maus momentos. Porque sabe sorrir quando estamos alegres, vibrando com nossas vitórias e sabe chorar com as nossas tristezas e problemas, sempre trazendo uma palavra de consolo. Porque nunca vamos nos esquecer de você, do seu apoio, da sua paciência, da sua sabedoria que vem do alto, da sua perseverança, da sua visão sempre voltada para a vontade de Deus. Porque suas pregações são sempre muito marcantes, com começo, meio e fim. Porque quem te ouviu nesses anos todos, hoje com certeza é uma pessoa transformada pela palavra de Deus, que saiu da sua boca. Porque ao longo desses anos, você evangelizou e tirou inúmeras pessoas dos vícios. Porque você reconciliou muitos casais e uniu várias famílias, inclusive a minha. Porque o que eu achava impossível, foi possível através da sua ministração na vida de pessoas da minha família. E por falar em família, agradecemos a pastora Rose, a Gabriela e ao Bruno, que muitas vezes se privaram da presença do esposo e pai, por amor à obra e respeito ao ministério que Deus deu para o pastor Silvio. Tenho certeza, nada foi em vão. Vocês serão infinitamente recompensados pelo Senhor. E finalmente, pastor Silvio, nós te amamos porque até na hora de partir, você se preocupou conosco e nos presenteou com esses maravilhosos pastores. O pastor Jorge, a pastora Sandra, o pastor Edson e a pastora Denise. Sejam muito bem-vindos. Se o pastor Silvio confiou a igreja a vocês, é que realmente são pessoas de Deus. E saibam que já aprendemos a amá-los. E por todos esses porquês, é que sentiremos muito a sua falta. Temos certeza que vocês serão muito abençoados nesta nova jornada, nesta nova cidade. E saibam que vocês são e sempre serão a nossa família. O nosso pastor Silvio, não importa onde você esteja. Amém? A Gabriela
pastor Jorge, tá? É o nosso presente de boas-vindas. A pastora Sandra, o pastor Erison e a pastora Denise. Sejam muito bem-vindos. Gente, é de coração, tá? Muito obrigada por vocês, sabe? Só tenho que agradecer vocês. Vocês são realmente pessoas de Deus que nós amamos muito e saibam que todos estão no nosso coração, amém? Pode sentar que depois eu vou dar uma oportunidade. Nós fizemos um CD com algumas mensagens, né? Algumas pessoas gravaram umas mensagens. E como assim, ficou um pouco longo, né? Então não vai dar para passar para a igreja. Mas nós vamos entregar para o pastor Silvio, pode entregar. Então está entregue todas as mensagens que foram gravadas, tá? E aí pode ver em casa, sossegadinho, né? Vai estar vendo todas as... Pessoal, antes de passar a palavra para o pastor Silvio, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência, né? Mais uma experiência pessoal com o Senhor. Então, nesse tempo todo, nós trabalhamos muito, né? Foram anos de trabalho, várias vitórias, muitas lutas, mas assim, o que eu questionava ao Senhor era assim, por quê? Pessoas passaram por aqui e não estão aqui hoje, né? Então ficou sempre esse questionamento comigo. Um dia até eu comentando com um pastor amigo da gente, ele falou assim, olha Sônia, é muito relativo isso, porque assim, a igreja pode ter servido como um berço, né? Muitas pessoas são convertidas, muitas pessoas foram tratadas, no entanto elas não estão aqui hoje. E aí o pastor mesmo falou, olha, essas pessoas, elas estão na igreja? Eu falei, olha, pelo que eu sei, todas estão. Então ele disse, amém, não é verdade? Porque nós só vamos perder se elas estiverem no mundo, né? Se elas estão na igreja, elas estão dentro da igreja do Senhor. O nosso trabalho não foi em vão. E isso consolou, claro, né? Eu entendo assim, mas sempre ficou aquela, poxa vida, né? E o Senhor tão maravilhoso que é, tão atencioso com todas as coisas, sabe? Tão detalhista, que ele deu um sonho para o pastor Silvio e respondeu o meu sonho. E eu nunca tinha comentado isso com ele, eu nunca tinha comentado com a minha família, eu nunca tinha comentado com ninguém, sabe? E ele veio e me comentou o sonho e foi exatamente a resposta, sabe? Foi assim maravilhoso, cara. Foi uma experiência maravilhosa. E eu vou passar agora a palavra para o pastor Silvio, se ele quiser compartilhar. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Para não perder o foco, né, depois eu vou falar mais um pouquinho, nós vamos na mesma direção que a Sônia tratou desse assunto. E quando o pastor Jorge, que eu vim aqui, fez a minha última pregação, aí eu cheguei em casa, deitei e falei, eu acho que agora o Senhor não vai tratar mais comigo através dos sonhos em relação à igreja. Porque agora quem vai estar à frente é o pastor Jorge. Não tem sentido Deus, né, trazer para mim, o Senhor vai trazer o pastor Jorge. Falei, acho que isso daí acabou. E deitei e dormi, né? E eu vou fechar um pouquinho os olhos para mim não perder um pouco o foco do sonho. E esse sonho eu dormi naquela noite, exatamente naquela noite, né? Após aquela mensagem que eu disse que eu estava de saída e o pastor Jorge estava chegando. E eu deitei e peguei um sono muito pesado, e nesse sono eu via como se fosse um sítio muito grande. E nesse sítio o Senhor ele me mostrava que era tudo perfeito. As gramas eram de uma mesma altura, tudo pintado, tudo organizado, tudo lindo. Não tinha
tinha nada fora do lugar. E havia uma porta de madeira muito grande, assim, como uma entrada de um sítio, mas era uma porta muito grande. E eu me levantava de manhã e eu me dirigia até aquela porta de madeira e eu abria as trancas daquela porta de madeira, e aquela porta era de correr e ela corria, e quando eu abria aquela porta de madeira havia um ônibus já esperando. E eu pegava aquele ônibus e eu dizia para eles: olha, pode entrar. E aquele ônibus entrava um por vez. E aquele ônibus ele entrava e eu direcionava aquele ônibus ao caminho que ele deveria seguir. E aquele ônibus ia devagar e eu andava do lado do ônibus mostrando para ele aonde que ele deveria estacionar. E ali dentro havia muitas pessoas dentro daquele ônibus. Aquele ônibus havia crianças, havia jovens, havia adolescentes, havia anciãos. E cada um que descia daquele ônibus, cada um tinha um problema, cada um tinha uma dificuldade, cada um tinha uma história. E depois daquelas pessoas todas serem atendidas, eu direcionava eles de volta para dentro daquele ônibus e eles saíam e eles iam embora. E aí eu conduzia o próximo ônibus para poder adentrar dentro daquele lugar. E esse segundo ônibus ele foi marcante, porque quando aquele ônibus começou a adentrar dentro daquele sítio, as pessoas abriram as janelas e começaram a jogar umas pastas dessas de plástico quando a gente coloca documentos ou exames, quando nós vamos ao médico, ou quando nós vamos a um determinado lugar que temos que guardar alguma coisa. E aquelas pessoas começaram a jogar aquelas pastas de plásticos pelas janelas. E eu achei interessante e comecei a pegar, sair correndo e recolher todas aquelas pastas. E aí o motorista parou e estacionou o ônibus e ele abriu e disse: por que vocês estão jogando todas essas pastas? E eles disseram que nós queremos ser atendidos. E eu disse para eles: calma, aqui todos serão atendidos. E tinha uma pessoa que falou: o senhor tem certeza que todos serão atendidos? E eu disse: todos aqui serão atendidos. E aí desceu as crianças, e as crianças elas desciam, e eu conduzia aquelas crianças para um caminho, e ali havia uma pessoa que recepcionava aquelas crianças e levava aquelas crianças para o caminho devido. E aí descia os adultos, os jovens, e eu direcionava eles para a entrada, como se fosse a entrada de um lugar principal, como se fosse um hall, como se fosse assim, de um hotel, de uma recepção. E ali naquela recepção havia uma porta branca, e do lado de lá daquela porta, o Senhor ele me mostrava um escritório com uma pessoa sentada naquele escritório, e ali era resolvido problemas em relação às finanças, coisas em relação a partes administrativos. Ali havia uma outra porta, e naquela porta havia uma sala de pastor, e naquela outra porta havia uma porta branca que eu não conseguia ver do lado de lá, mas eu sabia que era um médico que estava do lado de lá. E conforme as pessoas iam chegando, eu ia direcionando cada um para uma porta. E aí no final daquela fila havia uma senhora de idade, no qual eu chamava ela de vó, e eu dizia: tudo bem, vó? E ela dizia: tudo bem. E ela era toda de cabelo branco, bem cabelo branco, magra, alta, e ela dizia: como este lugar é lindo, tudo aqui é organizado, aqui tem paz, aqui tem tranquilidade. Quando a gente chega aqui não dá vontade mais de ir embora. E eu dizia para ela: vó, a senhora não conheceu ainda tudo o que tem aqui ainda. E eu peguei ela pelo braço assim,
conduzindo aquela senhora por um caminho, e eu comecei a mostrar as árvores, comecei a mostrar as flores que tinham, e comecei a ouvir barulho de passarinhos cantando, e ela ficava admirada com a beleza daquele lugar, com as árvores, com as flores, com os pássaros. E nós nos deparamos com um aquário, daqueles aquários que é feito no chão, e ali nós olhamos naquele chão, e eu disse: olha os peixes, que lindo, vó. E tinham peixes grandes e peixes pequenos, mas não tinham peixes com muitas diversidades. Eram peixes de mesmas cores, eram peixes como se fosse de uma mesma família que estava ali. Não havia uma diversidade muito grande, mas ela chamou a atenção daquela senhora e chamou também a minha atenção. E andando, e eu fui mostrando para ela todo aquele lugar, até eu poder voltar para aquela recepção de novo e poder dizer: vó, agora você senta, que logo você vai passar por aquela porta e você será atendida. E quando Deus ele fala comigo através dos sonhos, o Senhor em espírito ele fala assim para mim: agora repete o sonho. E é tão interessante que eu chego para o Senhor e eu falo: e eu me levantei, abri a porteira, entrou o primeiro ônibus, entrou o segundo ônibus, as pastas foram jogadas, as crianças foram direcionadas, e o Senhor ele manda eu repetir tudo o sonho. E quando o Senhor faz assim, eu sei que é algo de Deus. E depois eu acordei e eu falei: poxa, um lindo sonho, mas eu precisava de respostas. O que é isso, Senhor? E o porquê do coração da Sônia também era o porquê do meu coração. E eu dizia muitas vezes: Senhor, o que acontece com essa igreja, Senhor? Aonde estão os jovens dessa igreja? Porque tudo quanto é igreja que eu vejo por aí tem jovem, aqui não tem. Senhor, as pessoas vêm, ficam um tempo e depois elas pegam e vão embora. O que nós estamos fazendo de errado, Senhor? O que a gente precisa fazer para poder melhorar? E o Senhor, ele tratou no decorrer do dia. E o Espírito Santo de Deus, ele foi me trazendo, e ele dizia: meu servo, aquela porta foi todas as vezes que você abriu a porta da minha igreja. Muitas pessoas entraram, pessoas que você às vezes nem lembra mais, mas todas elas foram atendidas. Todas elas pegaram o ônibus de volta, foram embora e não voltaram, mas elas encontraram atendimento, elas encontraram alimento na minha casa de oração. Quando aquela mulher começou a dizer para você como é lindo, quantas vezes pessoas não entraram dentro desta igreja e não disseram: é linda, tudo é organizado, tudo é bem feito, tudo é bem direcionado, e a beleza daquela campina, daquele sítio, daquelas ruas, daquelas árvores, nada mais é do que a minha casa de oração. Aqueles peixes, e aqueles peixes não tinham uma diversificação muito grande, e este foi a tua igreja, a igreja que eu preparei, uma igreja